Olá pessoal, vamos iniciar a nossa primeira teleaula de cinemática, onde vamos mencionar o conceito de velocidade. Como vocês podem ver aí, nós temos um móvel, um veículo, e eu vou determinar aqui dois trechos para este veículo. Aqui o primeiro ponto a gente vai determinar ele como ponto A, e o segundo ponto nós vamos determinar ele como ponto B. Então aqui, ponto A, e este aqui como ponto B. Ok. Entre esses dois pontos existe uma distância. E voltando aqui ao nosso termo, essa distância entre o ponto A e o ponto B, ela vai nos gerar uma grandeza de velocidade. Por quê? Imagine você dentro do veículo e você, ao passar do ponto A para o ponto B, a gente vai determinar que esses dois pontos aqui, eles estão separados entre si por 10 metros. E você vai imaginar que ao passar desse ponto A para o ponto B, separados por si em 10 metros, você verificou no relógio e você gastou 2 segundos para executar essa travessia. Ok. Você teve duas grandezas separadas, a grandeza de distância entre os dois pontos e a grandeza de tempo que você demorou para ultrapassar esses dois pontos. E a velocidade, ela nada mais é do que isso. Ela é uma grandeza que estabelece o quão rápido você passou desse ponto até este. Eu vou estar ensinando mais para frente a fazer o cálculo dessa velocidade, mas já vou deixar aqui o valor para que a gente possa ter um entendimento prévio. Essa velocidade foi equivalente a 5 metros por segundo nesse trecho. E o que acontece muito quando se trata de grandezas dessa forma é que as questões elas vêm jogando uma certa pegadinha. Por quê? Você fez o cálculo todo direitinho, usou as medidas que você teria e, de acordo com nossas medidas internacionais, o Sistema Internacional de Medidas, ou você vai achar o resultado em metros por segundo ou quilômetros por hora, que são os mais utilizados. Só que, às vezes, eles jogam esses dois valores intercalados, ou seja, você faz todo o exercício em metros por segundo, mas a resolução lá vai estar em quilômetros por hora. Então eu vou estar ensinando aqui também a gente fazer essa conversão das medidas, a gente fazer uma forma de a gente fazer essa conversão. Só que antes de entrar na conversão das medidas, eu gostaria primeiramente de mostrar para vocês, deixar bem claro como é feita a separação das grandezas. Ou seja, eu tenho as grandezas métricas aqui, de km é quilômetro, hm hectômetro, DAM, decâmetro, M, metro, que é o que a gente já estabeleceu aqui no nosso exemplo, seguido de DM, que é decímetro, CM, que é centímetro, e MM, que é milímetro. Então essas são as principais grandezas métricas e pelas quais a gente vai estar utilizando muito durante o nosso curso. Voltando aqui à nossa questão, um exemplo que eu simbolizei aqui foi os 10 metros. Então a gente está aqui estipulando os 10 metros para essa resolução. Ou seja, Paulo, se eu quiser em decímetro, como que eu faço? 10 metros seria a mesma coisa que a gente mencionasse de 10,00, correto? Então, a minha vírgula ela está no final. E se eu quero ir para decímetro, decímetro está quantas casas de metro?
Decímetro está uma casa de metro. Ou seja, eu vou andar com minha vírgula uma casa. Então, seria como se existisse aqui mais um zero. Então, em decímetro, eu tenho o equivalente a 100. Ou seja, em 10 metros, eu tenho 100 decímetros. Ok, Paulo. Então, se eu quiser em centímetro, mesma situação. Vejam só. Inicialmente, a gente tinha 10 metros. Eu quero ir passar para centímetros. Eu vou andar uma, duas casas até centímetro. Logicamente, eu andei as duas casas. A vírgula estava aqui, ela uma, duas, aparece aqui. Então, em 10 metros, seria o mesmo dizer que eu tenho 1000 centímetros. Ok. E em milímetros, como que ficaria? Ok. Eu tenho a vírgula aqui, os 10 metros. Milímetros está localizado a uma, duas, 3 casas à direita de metro. Então, a mesma coisa eu vou fazer com a vírgula. Eu tenho aqui. A vírgula estava aqui. Ela passou para cá. Uma, duas, 3. 3 casas que eu andei com a vírgula. Então, seria o mesmo que dizer que em 10 metros eu tenho o equivalente a 10.000 milímetros. Ok. Agora nós vamos fazer o sentido contrário. Vamos aumentar nossa escala métrica, né? De metro eu quero passar para decâmetro. O que eu faria? A gente não andou com a vírgula para a direita quando a gente quis passar para as medidas de escalas menores. Agora eu quero aumentar a minha escala. Então, o que vai acontecer? A vírgula estava aqui. Eu vou ver. Metro para decâmetro, eu tenho uma casa. Então, logicamente, a vírgula que estava aqui andará uma casa. Então, eu tenho em 10 metros, 1 decâmetro. Ok. E hectômetro? Quanto que eu teria? Hectômetro está localizado a 2 casas de metro. Logicamente, eu teria que andar uma, 2 casas. Então, eu teria uma, 2, eu tenho em metro 0,1 hectômetro. Ok. Agora eu quero descobrir em quilômetros quantos metros eu tenho, quantos quilômetros equivalentes aos 10 metros. Ok. A vírgula está aqui. Quilômetro para metro tenho uma, duas, 3 casas. Logicamente, a vírgula também vai andar. Uma, duas, 3 casas. Vamos contar aqui. Uma, duas, 3. Então, é certo dizer que em 10 metros eu tenho o equivalente a 0,01 quilômetros. E se caso eu tiver 10 quilômetros? São os mesmos conceitos. Eu quero descobrir em metro, quilômetro está uma, duas, 3 casas de metro. Aqui já está simbolizando os 10. Então, se eu tenho 3 casas, a minha vírgula estaria aqui. Ela andou uma, duas, 3 casas. Então, em 10 quilômetros, eu tenho o equivalente a 10.000 metros. Ok? E, então, acredito que aqui tenha ficado claro, com base nesses conceitos. A velocidade, né, ela pode ser simbolizada pelas grandezas, e nesse conceito aqui que a gente vai estar trabalhando, a gente vai utilizar muito o conceito de velocidade escalar, ou seja, que a gente vai trabalhar apenas com o valor. Por quê? O sentido dela é unidimensional, a gente não vai trabalhar em outro sentido, então isso não altera a nossa fórmula de calcular. E então a gente chega nesse conceito. Velocidade. O que é em si a velocidade? Velocidade é o mesmo que dizer que é a distância dividido pelo tempo. Ou seja, eu peguei as distâncias
que a gente já tinha estabelecido aqui, que era de 10 metros, e dividir pelo tempo de 2 segundos, gerando assim 5 metros por segundo, e é o que a gente já tinha estabelecido. Ótimo, bacana. Mas aí entra naquele conceito que eu mencionei. As questões elas vão nos jogar para algumas pegadinhas. Elas vão estabelecer para a gente alguns tipos de conceito que a gente vai se confundir. Então, às vezes a gente faz todo o exercício, todo o desfecho em metros por segundo, e quando vai verificar a resposta, ela só está mencionando quilômetro por hora, ou vice-versa. Ou até mesmo pode ocorrer da gente ter lá os dados misturados, né? A gente tem que fazer uma resolução mais de 10 metros e ter horas. Ou seja, você vai ter que pegar os 10 metros e transformar em quilômetros, conforme eu ensinei agora no exercício anterior, e fazer resolução. Lembrando, você tem as opções, ou é metros por segundo ou é quilômetro por hora, vai de acordo com o que pede a sua questão. As conversões. Para que as conversões sejam feitas, vamos ter um entendimento aqui agora. Se eu quiser passar de quilômetro por hora para metro por segundo, o que eu tenho que fazer? É pegar o valor que eu tenho em quilômetro por hora e efetuar uma divisão, ou seja, eu vou pegar um valor x, quilômetro por hora, porque a gente não tem ele aqui ainda, dividido por valor de 3,6. Isso vai gerar para mim uma conversão das unidades de quilômetro por hora para metros por segundo. Ô Paulo, por que 3,6? Porque isso está totalmente relacionado à diferenciação entre horas para segundo e quilômetros para metros. Ou seja, em vez de pegar cada grandeza individualmente, foi feita uma fórmula básica e chegou ao valor coeficiente de 3,6, que serve para simplificar essa conversão. Agora vamos fazer esse exemplo com um valor que a gente já tem em mãos para ficar mais claro. Então, nós temos aqui 5 metros por segundo. E eu quero fazer essa conversão para quilômetros por hora. Eu vou dividir por 3,6? Não. No sentido contrário, agora você vai imaginar, você está aumentando a sua escala. Você está evoluindo a sua escala, você está fazendo a sua escala ser elevada. Você quer descobrir de acordo com o painel do carro lá, o seu pai, o seu carro, você quer descobrir o valor, você conseguiu descobrir em segundo e metros porque foi fácil de você fazer o recolhimento dos dados. Você tinha a distância de A para B e também tinha o relógio na hora que você conseguiu contar os segundos. Agora você quer converter esse dado em quilômetro por hora. Fazendo isso, vamos estipular que 5 metros por segundo vai ser multiplicado por 3,6 para gerar o valor, vou calcular aqui, de 18 km por hora. Ou seja, o valor que nós chegamos aqui de 5 metros por segundo, convertido nas grandezas de quilômetro por hora, geraram 18 km por hora. Então seria a mesma coisa de dizer que a minha velocidade de 5 metros por segundo é igual a 18 km por hora, ou que você verificou lá no painel do veículo, e nesse trecho que você fez de A até B, você viu que o seu veículo estava andando a 18 km por hora.